Bom dia, chefe. Bom dia, chefe. Chefe, a Bíblia fala sobre espírito, corpo e alma. Você veja bem. Para as testemunhas de Jeová, a alma é o próprio corpo. Mas a Bíblia mostra diferente. E as testemunhas de Jeová até mostram uma tese diferente também, que diz que a alma é o movimento do corpo. Realmente é certo. A alma é com que você faz as coisas. A alma, ela usa o corpo. O corpo tem que funcionar normal para que a alma atue, seja atualizada. E então, tudo quanto se faz fazer é com a alma. Se você levantar uma mão para pegar no lápis, isso é função da alma. Agora, o espírito de homem que está no ser humano é o poder de viver, o poder da vida, tá certo? Espírito é o poder da vida. Veja que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 18, a alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, a pessoa peca com a alma, não é nem com o corpo comete o pecado, porque a alma é quem induz o corpo ao pecado. Se a alma não induzisse o corpo ao pecado, o corpo não faria nada. Por exemplo, quando você está deitado, sem pensar em nada, a sua alma está relaxada, ela está tranquila. Certo? Não está pensando em nada, não está fazendo nada, não está fazendo mal a ninguém, não está pecando, não está. Certo? Aí, veja bem, você diz que, de acordo com Nicodemo, aliás, de acordo com o Eclesiastes de Salomão, Salomão falou que quando a pessoa morre não sabe mais de nada, justamente das coisas daqui, viu? Das coisas daqui. Ninguém sabe mais de nada. Não lembra. Porque a alma saiu do corpo, o corpo desmanchou-se, certo? Mas quando Salomão falou isso, Jesus não tinha vindo ainda não, para dizer que não temas quem pode matar o corpo e não pode fazer mais nada. Tema quem pode matar o corpo e lançar a alma no lago de fogo, tá certo? Então o que acontece? Ali Jesus mostrou, provou que existe o corpo, existe a alma e então o espírito. Quando Jesus estava morrendo, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por quê? Porque o corpo dele estava preso no madeiro e a alma não podia fazer nada, tá certo? Então ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tá certo? Espírito de vida. Então, você vê que no corpo existe, segundo Jesus, existe uma alma e um espírito. O poder de viver e o poder de fazer. Poder de viver espírito, poder de fazer alma. A alma. Então, ninguém conhece a alma de ninguém. Você me conhece o aspecto do corpo. A minha alma fala com você e a sua fala comigo, cada dentro do seu corpo. Mas eu não conheço sua alma, nem você conhece a minha. O meu espírito você não conhece, nem você conhece o meu. Tá certo? A gente fala um com o outro através do corpo. Certo? Você só vê o meu aspecto do meu rosto, do meu corpo, mas quando eu sair desse corpo, isso se desmancha, vira pó, se acaba. Tá legal? Agora, você veja, se eu contar um caso aí. Nicodemos, aquele Simeão que pegou Jesus nos braços, é o pai de Nicodemos. Ele morreu, tá certo? E o irmão Nicodemo também morreu e foram para o Hades, tá certo? Onde estava Adão, Eva e todos que morreram na linhagem de Deus, na linhagem de Deus, que vinha na linhagem de Deus. Não se trata, ali não está falando no povo de Caim, falando no povo da linhagem de Sete, na linhagem que vinha corretamente Sete. Noé. Esse pessoal que morreram todinho, antes de Cristo, todinho estava nesse lugar. Tá certo? E quando Jesus morreu, segundo está escrito no apóstolo Pedro e no Evangelho de Nicodemos também, que Cristo desceu ao Hades, libertou eles tudo lá, porque no livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 1, está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, que veio para libertar os cegos, os cativos, os prisioneiros, os espíritos em prisão. Ele foi lá, liberou todos eles, como a promessa de Deus foi dada a Adão, está escrito no livro da história de Adão e Eva. Então Deus prometeu a ele, quando Cristo viesse, libertava ele para lugar de espera, lugar de
sem ser mais de temperatura, não tem temperatura, né? E então o que acontece? Cristo foi lá, você vê as coisas como é, Cristo foi lá, libertou eles, libertou aquele homem que morreu com ele no madeiro, tá certo? Que ele garantiu ele, libertou ele também, passaram para o Seol, lugar do povo de Deus, onde se reúne o povo de Deus depois de morto para esperar o juízo. Aí foi, ressuscitou eles de volta, está escrito no capítulo, em São Mateus, quando Jesus morreu, gente foi ressuscitado, 2 pessoas foram reconhecidas, Simeão, que pegou com Jesus no braço, que era o pai de Nicodemos, e o irmão de Nicodemos. Nicodemos ficou apavorado, sabendo da ressurreição do pai dele. Foi mais José, o marido de Maria, tá certo? Padrasto de Jesus. Os judeus exigiram eles ir com ele lá para provar isso, se o pai de Nicodemo estava ressuscitado. Porque Nicodemo era um dos fariseus, entre eles disse, meu pai ressuscitou. E meu irmão, ele disse, então você vai provar, vamos lá. Eles foram lá, ele, José e os judeus foram lá, conversaram com Simeão, conversaram com o irmão de Simeão. Simeão escreveu tudinho o que foi que Jesus fez lá, porque ele já tinha ressuscitado. Escreveu tudinho o que Jesus fez lá. Isso não está na Bíblia. Nem vocês veem isso, que vocês só lê Bíblia, não lê os livros de onde da Bíblia vem. Simeão fez, escreveu tudinho, tá certo? Simeão e o filho dele, escreveram tudo quanto Jesus fez lá, tá certo? Para o judeu acreditar que aquelas pessoas que ressuscitaram quando Jesus morreu, tinha gente conhecida, tá certo? Você vê as coisas de Jesus, as coisas de Deus como é, para provar que Jesus esteve lá. Ele ressuscitou 2 pessoas conhecidas deles, depois que ele morreu, foi ressuscitar 2 pessoas conhecidas deles, para provar que ele foi lá e libertou eles, tá certo? Aí você vê, o cabo tem que prestar atenção às coisas, para não ficar conversando besteira. O cara fosse basear no tempo de Salomão, ele não conhecia isso não existia isso não, ele só podia falar o que conhecia. Claro, depois que a pessoa morre, daqui ninguém sabe mais de nada. Mas lá do outro lado, o cabo não está morto não, tá certo? Deus criou o ser humano, tá certo? Incorporado num corpo de carne, mas é um ser espiritual, o ser humano. Ele foi criado num corpo de carne, somente aqui. Mas ele pode, esse corpo de carne pode... E Deus já sabia que as pessoas iam sair. A Testemunha de Jeová disse que Deus não sabia do caso de Adão e Eva. Deus sabia de tudo antes dele criar o universo. Quando ele pensou em dar livre-arbítrio ao ser humano, ele já sabia o que era que acontecia, tanto nos seres espirituais como nos seres humanos. Porque ele ia dar livre-arbítrio, ele sabia que eles tinham escolha, tá certo? E então Deus decidiu retirar pessoas de dentro do reino do maligno, que a gente nasce dentro do reino do maligno, você sabe disso, que a gente nasce dentro do reino do maligno, tá certo? O reino do conhecimento do bem e do mal é maligno, esse conhecimento vem do maligno. Então Jesus criou o homem passar pela... Repare que ele providenciou o filho para passar pela morte também, para poder mostrar como é o processo e libertar eles, tá certo? Ele providenciou, ele sabia que ia fazer tudo, porque sabia que o que acontecesse, ele encarnava a palavra dele e trazia de volta. O que está escrito é que ele vai trazer de volta. Você disse que Adão estava perdido e Eva. Mas no livro da história de Eva, não, na promessa que Deus fez com Adão, no princípio que ele fez com ele, foi de libertar ele no tempo que Cristo viesse. Tá certo? E lá ele foi libertado. Adão está lá, já no Seol, junto com o povo de Abraão, para quando for ser ressuscitado tudo na linhagem do povo de Deus. Agora vocês não entram, Testemunha de Jeová não entra nisso, porque não acredita, e a Bíblia, Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Se você não acredita assim, então você não entra nessa jogada, não entra nesse termo. Não estão libertos por esse termo. E então, o caso é que foi tudo libertado, tá certo? As pessoas que morreram depois de Cristo para cá, não vai mais para o Hades, vai direto ao Seol, tá certo? Quem morreu de Cristo para cá, com Deus, não vai mais para o Hades, mas não vai para o Seol direto, porque Cristo libertou os que tinha lá e... Show? Você veja que quando o avô de Jesus morreu, o finado Joaquim, pai da mãe dele,
Jesus não fez nada por ele, não ressuscitou ele, não. Mas confortou a família dizendo que ele vai descansar no Seol. A alma dele vai descansar no Seol. O corpo desce para o sepulcro. Vai se acabar de manchar enquanto. Mas a alma dele vai descansar no Seol. E Jesus não mente, não. Para vocês, Jesus é mentiroso, mas para a gente que tem entendimento correto, Jesus não mente, não, viu? Nunca mentiu. Então, vai descansar no Seol. Ele sabia disso. Jesus não fez nada. Muita gente morreu no tempo de Jesus, no tempo que ele era novinho, mas ele não ressuscitou o avô dele, não ressuscitou a avó dele, não ressuscitou José, o padrasto dele. Por quê? Porque não estava dentro do ministério ainda e ele era usado por Deus, então Deus não estava usando ele nessa tese ainda. Usava ele só para confortar, certo? E para começar, ele fez o sinal da cruz, tá certo? Ele fez o sinal da cruz em pessoas doentes, quando já prevendo que ele ia morrer numa cruz, e ninguém sabia. A mãe dele, quando ele ia morrer na cruz, a mãe dele percebeu que ele fazia um sinalzinho de uma cruz numa pessoa que estava doente. Você vê as coisas, tudo uma coisa profética. E ele morreu pendurado numa cruz, certo? Então a pessoa tem que se ligar, olhar os tempos e época, e tem que se acreditar nos ensinamentos de Cristo. Porque o passado, tá certo? As pessoas não sabiam o que foi que ele falou, não para se basear, não, certo? Salomão só podia dizer que o cabo morrendo acabou-se. Mas já o pai de Salomão, Davi, pensava correto. Quando o filho dele morreu, ele disse: olha, agora meu filho não volta mais a mim, mas eu vou a ele. Tá certo? Adão de Campos, quando morreu, ele passou 3 dias morto sem voltar para o corpo. Ele viu a filha dele, foi mostrada a filha dele lá. A alma da filha dele, ele viu lá e voltou e ficou bestinha. Quando ele acordou-se no corpo novamente, ele ficou bestinha. Tá certo? Caso verídico, Adão de Campos, da Assembleia de Deus, de Cachoeirinha, do Rio Grande do Sul, tá certo? Teve internado em Santa Maria, lugar que você conhece, lá no Rio Grande do Sul, tá certo? É história verdadeira, não é história de mentira, não. Agora, para vocês, o inimigo bota na cabeça de vocês para não acreditar no que é certo, para levar vocês ao Lago de Fogo. É o que está previsto para a linhagem de Charles Russell, tá certo? Pelas barbaridades e as mentiras, e desacreditar em Jesus, de mentir a Cristo. Aí a realidade é essa, chefe. Você tenha cuidado, se cuide, veja onde é que você está, chefe. Cuidado. Cuidado que você vai parar mais ele lá, se você ficar numa linha.